Amém? Gente, hoje nós estamos retornando, após aí alguns meses, estamos retornando à nossa série de Atos dos Apóstolos. Glória a Deus. A animação foi mais do pastor Juliano. Vamos melhorar isso aí. Atos dos Apóstolos. Uau! Como vocês são sinceros de coração, né? A gente está agora na segunda temporada de Atos dos Apóstolos. Se você é da nossa igreja aí há um pouco mais de um ano, você sabe que nós iniciamos uma série em Atos. E começando no capítulo 1, fomos até o final do capítulo 12 no ano passado. Aproveitamos o começo do semestre de 2026 para expor alguns temas pastorais e agora voltamos para Atos, crendo que essa também é uma condução do Espírito Santo que quer nos impulsionar como igreja dirigida por Ele, a sua obra e a vivacidade do que é ser povo de Deus, como a nossa irmã Dani nos falou. Nós não podemos, meus irmãos, viver um cristianismo frágil, um cristianismo ineficaz, um cristianismo inútil. E o que Atos ensina é que a igreja de Jesus, cheia do Espírito Santo, é uma igreja viva, fervorosa e missionária. Em Atos capítulo 1, versículo 8, Jesus ressurreto dos mortos, ele se põe diante dos discípulos e as suas últimas palavras para eles são: vocês receberão poder quando descer sobre vós o Espírito Santo e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A gente viu em Atos como Cristo cumpriu a sua promessa derramando o seu Espírito sobre a igreja no dia do Pentecostes. Ali Pedro se levanta e 5.000 pessoas se convertem ao Senhor Jesus. A igreja nasce, igreja viva, fervorosa e missionária. Então, um pouco mais à frente, essa igreja vai se organizando, separa diáconos, e ali nós temos a história de Estevão, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, que dá a sua vida como sacrifício, entregando um aroma suave, um testemunho fiel de quem Jesus é diante do martírio. Depois da morte de Estevão, a igreja se espalha. Isso também é providência de Deus, porque a igreja que estava em Jerusalém agora vai para toda a Judéia e chega em Samaria. Em Samaria há um grande avivamento, um grande mover de Deus. Muita gente se converte em Samaria através do ministério do diácono Felipe e dos apóstolos Pedro e João, e uma igreja nasce em Samaria, cumprindo as palavras de Jesus. Judéia, Samaria, e agora chegou a hora dos confins da terra. O Senhor Jesus salva aquele fariseu perseguidor da igreja, chamado Saulo de Tarso. Aquele homem é chamado por Deus para ser um apóstolo aos gentios, a mim e a você, aos estrangeiros. E, salvo uma vez, ele agora se prepara para a sua carreira missionária. O texto volta para Pedro, demonstrando tudo aquilo que Deus está fazendo ainda em Jerusalém, para chegar aos confins da terra. Nós temos ali a história de Cesareia Marítima, da conversão do centurião romano chamado Cornélio. O evangelho está se voltando agora aos confins da terra. E finalmente chegamos aqui em Atos, capítulo 13, onde a partir de agora os confins da terra receberão o mesmo poder que Jerusalém recebeu no dia do Pentecostes. Meus irmãos, a obra de Deus continua. E recebereis poder quando descer sobre vós o Espírito Santo, e vocês serão as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, Samaria e até os confins da terra. A missão não terminou, meus irmãos. A missão continua, e a missão continua em nós, e continua através de nós. Atos, capítulo 13, eu gostaria de ler com você o versículo 1 a 3. Meu texto é a Nova Almeida atualizada, você pode ler nos telões também, ou na versão que estiver aí com você. Atos capítulo 13, versículos 1 a 3, diz assim a palavra do nosso Deus. Havia na igreja de Antioquia profetas e mestres: Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Enquanto eles estavam adorando o Senhor e jejuando, o Espírito Santo disse: separem-me agora Barnabé e Saulo para a obra que eu os tenho chamado. Então, jejuando e orando e impondo as mãos sobre eles, os despediram.
Meus irmãos, esse texto de Atos capítulo 13 nos fala sobre uma igreja conduzida pelo Espírito Santo. Como é uma igreja cheia do Espírito Santo que muda a sua realidade, que muda o lugar onde ela está, que impacta o mundo, que impacta os confins da terra. E nós veremos nesse texto que existem 3 verdades sobre uma igreja cheia do Espírito Santo e conduzida pelo Espírito de Deus. A primeira delas é que uma igreja conduzida pelo Espírito Santo é uma igreja viva. É uma igreja viva, é uma igreja vibrante, é uma igreja transformadora, é uma igreja poderosa no Espírito. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo, além de viva, é uma igreja fervorosa em adoração, oração, na palavra e no jejum. E uma igreja viva, conduzida pelo Espírito Santo, fervorosa em adoração, é uma igreja missionária. É uma igreja missionária. É isso que nós veremos aqui no nosso texto, mas antes vamos ao Senhor em oração. Peço que você ore comigo nesse momento e peça que o Senhor fale ao nosso coração. Fale não apenas individualmente ao seu coração, e Ele vai falar, mas fale ao coração da igreja. E que a gente, como o texto que foi lido de Atos 4, sejamos como um único homem, com um só coração. Um só coração. Senhor, nós estamos diante de Ti, Senhor. E nós queremos ouvir a Tua voz, Espírito Santo, enquanto nós adoramos de todo o nosso ser. Enquanto nós oramos, Senhor, e expressamos a nossa dependência total do Senhor, queremos ser igreja viva, queremos ser igreja fiel, igreja eficaz, igreja poderosa no Espírito, igreja que é testemunha de Cristo em todos os lugares, Senhor, queremos ser aquilo que o Senhor nos chamou para ser. E, Senhor, aprove ao Senhor fazer com que a Tua igreja se movesse mediante a pregação da palavra. Quando a Tua palavra é pregada, Senhor, o nosso coração também é movido e nós somos levados em Tua direção e na direção da Tua missão. Fala conosco, Senhor, nessa manhã, em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a igreja de Antioquia, a igreja em Antioquia, é a primeira vez, aqui em Atos capítulo 13, é a primeira vez que Lucas, o autor de Atos, vai usar a palavra igreja para uma igreja que se reúne fora de Jerusalém. Até agora, as 12 vezes que Lucas falou sobre a igreja, ele tinha falado da igreja em Jerusalém. Agora ele está chamando de igreja a igreja em Antioquia. É até interessante porque no texto original ele usa a palavra igreja local, a igreja que estava em Antioquia. E por que isso importa? Por que importa a igreja de Antioquia ser igreja do Senhor? Porque a Antioquia, meus irmãos, a Antioquia da Síria, era um lugar curioso. A Antioquia da Síria era a capital do Império Romano na Síria, um dos principais lugares de força e poder, de projeção de poder do Império Romano naqueles tempos. Aquela cidade, Antioquia, era a segunda maior cidade de todo o Império, tendo por volta de 500.000 de habitantes ainda naquela época. Aquela cidade também era o lugar de templos de adoração a vários deuses romanos, mas também ao imperador. Ali você tinha o templo que fazia adoração ao imperador romano. Nessa cidade também se sediava jogos como os Jogos Olímpicos, ou seja, era uma cidade culturalmente efervescente. Era uma cidade diversa, era uma cidade de diversidade religiosa, um centro político, um centro de dominação, em outras palavras, um lugar aparentemente avesso ao Evangelho. Um lugar que quem olha pensa, quando que um monte de judeu fugindo de uma perseguição em Jerusalém vão conseguir fazer alguma diferença numa grande cidade como essa? E Antioquia lembra a nossa cidade, São Paulo. São Paulo é a maior cidade da América Latina. São Paulo tem por volta de 11,4 milhões de habitantes. É um verdadeiro caldeirão cultural. É o lar de imigrantes, é o lugar das maiores comunidades de imigrantes no mundo, é também o centro do debate político, ideológico, financeiro e social do país. São Paulo parece, a quem olha à primeira vista, um lugar avesso ao Evangelho. Um lugar onde o Evangelho de Cristo não pode crescer, não pode florescer. Mas, meus irmãos, o que Antioquia nos mostra é que quando o Espírito de Deus age, ele transforma toda uma cidade.
Quando o Espírito Santo age no meio do seu povo, não existe lugar tão difícil aonde Jesus não possa salvar e aonde Jesus não possa transformar através do seu Espírito, através do seu povo. A história de Antioquia é a seguinte, em Atos capítulo 11, aqueles que foram dispersos de Jerusalém estão fugindo da perseguição, eles se espalham por todo o Império Romano e alguns chegam em Antioquia. Ali, alguns só pregavam aos judeus, mas outros começaram a anunciar com muita confiança o evangelho aos pagãos, aos gregos, aos gentios. E muitos começaram a se converter. Os gregos, os gentios que adoravam os deuses, que adoravam o imperador, que estavam dentro daquele caldeirão cultural, eles começaram a crer em Cristo, porque a mão do Senhor era com o seu povo. O texto nos diz. A mão do Senhor era com o seu povo e muita gente foi salva naquela cidade. Muita gente creu em Cristo. Nasceu ali uma igreja que abriu as portas para a evangelização do mundo. Não sei se você sabe, essa igreja de Antioquia, essa igreja nesse lugar, tão difícil como Antioquia, foi a igreja que enviou o apóstolo Paulo às nações. Foi a igreja que levantou recurso financeiro para ajudar os necessitados em Jerusalém. Foi a igreja que se tornou o centro teológico do mundo por séculos, sendo lar de grandes nomes da teologia, como João Crisóstomo, Teodoro de Matsupeia e outros. Foi o lar da igreja nascente entre os estrangeiros, entre os não-judeus, entre os confins da terra. O que Deus pode fazer numa cidade através do seu povo, meus irmãos? O que Deus pode fazer através de nós, se nós formos cheios do Espírito Santo em São Paulo? O que o Senhor pode mover a Barra Funda através de uma igreja viva, cheia do Espírito Santo, que ouve a sua voz, que testemunha com fidelidade? Meus irmãos, que a nossa cultura, que a nossa sociedade, que os tempos que vivemos não nos amedrontem, porque maior é o que está em nós do que aquele que está no mundo. E o Deus que agiu em Antioquia continua agindo agora, aqui, em São Paulo. Meus irmãos, a gente nunca viu tantos adolescentes com depressão, crise de ansiedade, tendência suicida. Nós nunca vimos tantos divórcios. A gente nunca viu tanta confusão, tantas famílias destruídas. O que Deus pode fazer no meio das famílias dessa cidade através de nós, meus irmãos? Para isso nós precisamos ouvir o Espírito Santo. Eu vou confessar uma coisa para vocês aqui, gente. Eu não estou pensando em igreja livres com os irmãos para 5 anos. Nós não estamos pensando em igreja para 5 anos, meus irmãos. Nós estamos pensando em igreja para 100 anos. Nós queremos, meus irmãos, que os nossos filhos, os nossos netos herdem uma igreja viva, fiel, eficaz, valente, missionária. Para isso, meus irmãos, nós temos que dar ouvidos ao Espírito Santo e ir em direção à sua vontade. Uma igreja cheia do Espírito Santo que muda a realidade ao seu redor, que impacta a sua realidade, que faz discípulos, que testemunha com fidelidade, que transforma uma geração. Deus fez isso no passado, pode fazer de novo. Pode fazer em nós, meus irmãos. A igreja de Antioquia era uma igreja viva, porque também era uma igreja centrada na palavra de Deus. Haviam profetas e mestres na igreja de Antioquia. Os mestres ensinavam a palavra e os profetas confirmavam essa pregação, encorajando os irmãos, revelando a vontade de Deus que estava de acordo com o ensino da palavra. Uma igreja poderosa na palavra e poderosa no poder de Deus. Não tem dicotomia nisso, meus irmãos. Uma igreja que cresce no conhecimento bíblico, que cresce no estudo da palavra de Deus, ela cresce também no poder de Deus, na manifestação de Deus. Não tem diferença. Uma igreja viva é uma igreja cheia da palavra e, por isso, cheia do Espírito Santo. E por isso, no meio dela tem mestres, profetas, tem pastores, evangelistas, tem diáconos, tem missionários, porque Deus está agindo no meio dela e ela está centrada no Evangelho. Não é possível ser uma igreja conduzida pelo Espírito Santo se nós não tivermos fome e sede da palavra. Se a gente não tiver o desejo de conhecer a Deus, meus irmãos. Fome e sede do próprio Deus. Ontem aconteceu uma coisa linda aqui. Ontem a gente tinha mais de 100 pessoas na escola bíblica. Sábado de manhã. 9 da manhã. Glória a Deus. Isso, meus irmãos, é evidência de que o Espírito está agindo na igreja. Você trabalha a semana inteira e chega no sábado pela manhã e você dedica
2 horas do seu tempo para conhecer mais da palavra de Deus. Isso quer dizer que o Espírito Santo está agindo no meio de nós. E você que ainda não veio, eis o convite. Meus irmãos, conforme a gente cresce na palavra de Deus, o Senhor vai formando a sua igreja, Ele vai aperfeiçoando a sua igreja, equipando a sua igreja, para que todos nós venhamos servir no ministério. Esse ministério é nosso. A igreja livre, meus irmãos, não é trabalho dos pastores, dos presbíteros, dos líderes de home, dos ministros. A igreja livre é trabalho da igreja, de cada um de nós. É trabalho das crianças e dos idosos. É trabalho dos solteiros e dos casados, dos jovens, dos namorados, daqueles que estão noivos. É trabalho de todos nós. E conforme a gente cresce na palavra de Deus, a gente cresce também como igreja. Deixe-se ser equipado por Deus. Se envolva com os estudos bíblicos, com as homes, com a escola bíblica. Ouça com atenção a palavra de Deus que é pregada no púlpito. Não seja apático à palavra de Deus, pois ela vai transformar o seu coração, mas também a realidade ao seu redor. Tenha certeza disso. Além disso, meus irmãos, a igreja de Antioquia era uma igreja viva, porque ela era uma igreja diversa. Olha que interessante. Uma igreja de muitos rostos, de muitas cores, de muitas pessoas. Nós temos na igreja de Antioquia profetas e mestres que são Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio de Cirene, Manaém, que tinha sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. Olha que interessante, vamos olhar para essa lista. Barnabé é um judeu que nasceu na diáspora, em Chipre, não nasceu em Israel. Era um judeu que nasceu fora de Israel. Simeão era um homem negro, africano. Léo, como você sabe que ele era negro? Porque o nome dele é Simeão, chamado Níger. Níger é uma forma latim de falar negro. E ele está junto aqui com outro homem da África, que é o Lúcio de Cirene. Cirene é na região da África. Nós temos aqui esse homem, Simeão, um homem africano, nessa igreja diversa. A igreja de todos os povos. Alguns vão dizer que esse Simeão provavelmente foi o Simeão que carregou a cruz, lá na crucificação de Cristo. A gente não tem como ter certeza, mas isso é bastante possível. Lúcio, africano, de Cirene, na Líbia. Manaém, olha que interessante, Manaém foi criado como irmão de criação de Herodes Antipas. Quem foi Herodes Antipas? Foi quem decapitou João Batista. Herodes Antipas foi quem zombou de Jesus na crucificação. Deus não tem problema com famílias difíceis, meus irmãos. A sua família é difícil, Deus não tem um lugar onde Ele não possa salvar. Eu não sei de onde é que você veio. Eu não sei qual é o seu contexto. Eu sei que Deus pode fazer de você uma bênção, independente da sua história. Manaém era um líder da igreja, irmão de um homem inimigo da igreja. O Senhor faz grandes coisas através de pessoas improváveis. E Saulo, por último, tá? Último da lista. Saulo de Tarso, um judeu, nascido em Tarso, antigo fariseu e perseguidor da igreja. Olha que interessante, o grande apóstolo Paulo estava em último lugar na lista da igreja de Antioquia. É provável que seja assim, porque ele chegou por último lá. Barnabé buscou ele. Mas o grande Saulo estava feliz em ser um servo da igreja. Estava feliz em ser mais um contado entre o povo de Deus. E a gente se enche de orgulho, querendo se destacar acima dos outros, meus irmãos. A igreja nos leva à humildade. Porque essa diversidade de pessoas, de classes sociais, de cores, de etnias, ela faz de nós a expressão do que Cristo está fazendo até os confins da terra. Uma igreja colorida, no sentido de ser uma igreja de muitos povos, expressa o Cristo que está salvando pessoas de todos os lugares. Que coisa boa! Nós temos diversidade na nossa igreja porque ela expressa a nossa unidade. Nossas diferenças, meus irmãos, elas não nos afastam em Cristo, elas nos aproximam. A gente se torna mais parecido com Jesus. Mais um promove unidade. E promove também humildade. Orgulho, vaidade, não combina com o que é ser a igreja do Senhor. Como Saulo, que estava feliz em ser um servo da igreja, não pense que você é a última bala. Pastor Juliano me corrigiu da última vez. A última bala do pacote. A gente, no corpo de Cristo, nós temos o grande privilégio, a maior honra que existe, a posição mais alta que existe no mundo, de servir alguém que é a imagem e semelhança do nosso Senhor, alguém por quem Cristo morreu. Seja feliz, meu irmão, por estar onde você está e servir o povo que Deus te deu para servir. Amém? Mas também, uma igreja
que é conduzida pelo Espírito, não é somente viva, mas também, por ser viva, é fervorosa. Porque o texto vai dizer que eles estavam adorando, jejuando e orando ao Senhor. É interessante que a palavra adoração aqui, ela é a mesma palavra usada para os sacerdotes que ministravam no templo em Jerusalém. Se você ler, por exemplo, Lucas, capítulo 1, os sacerdotes ministravam ao Senhor e a palavrinha que Lucas usa era essa. O que Lucas está querendo dizer aqui? A igreja ministra ao Senhor agora. Não mais apenas alguns homens separados, o povo adora ao Senhor. Todos nós somos uma igreja de sacerdotes. Todos nós servimos ao Senhor, ministramos ao Senhor, adoramos ao Senhor. É por isso que você não deve, meu irmão, vir aqui num culto como esse e esperar apenas receber algo, mas entregar algo a Deus. Você é um sacerdote do Deus vivo se você está em Cristo. A adoração é parte do seu ministério, não apenas de quem canta aqui em cima. Nós todos, meus irmãos, ministramos ao Senhor, e enquanto nós adoramos ao Senhor com fervor, com vitalidade, com vontade, o Espírito Santo nos conduz. O nosso momento de louvor não é qualquer coisa, gente. Eu já falei isso algumas vezes, né? E quero repetir. O nosso momento de louvor é onde Deus se manifesta, recebe a nossa adoração e conduz o seu povo. O Espírito fala enquanto adoramos, meus irmãos. Não despreze a adoração e não despreze o seu canto. Cante de coração. Levante as suas mãos, se entregue ao Senhor, porque todos nós fomos chamados e separados para adorar o Senhor. É uma igreja que adora, é uma igreja que ministra ao Senhor, mas é uma igreja também que jejua. Olha que interessante. O jejum é uma prática bíblica muito comum no Antigo Testamento. E por que o jejum aparece aqui novamente no livro de Atos, como aparece no restante do texto bíblico? Porque o jejum sempre foi, tanto no Antigo Testamento como é hoje em dia, uma expressão de dependência de Deus. Nós jejuamos para orar mais. Nós não jejuamos para fazer uma barganha com Deus. Nós não jejuamos para fazer um voto e conquistar alguma coisa em troca. Nós jejuamos para dizer: Senhor, o Senhor é tudo o que eu preciso. E eu quero ser conduzido pelo Senhor. O jejum nos leva a orar, pois expressa a dependência de Deus. Por isso que essa igreja jejua, porque ela está mergulhada em oração. O jejum é abrir mão de algo bom, o alimento, por algo melhor, a presença de Deus em oração. Quando nós oramos como igreja, jejuamos como igreja, nos concentramos como igreja na vontade de Deus, Deus nos conduz. Porque o Espírito não está calado, meus irmãos. O Espírito Santo não está calado. Como nós falamos ontem aqui na escola bíblica, nosso Deus fala. O nosso Deus não é como os ídolos, que tem boca, mas não falam, tem pernas, mas não andam, tem ouvidos, mas não ouvem. O nosso Deus fala, e Ele está falando. O problema é que às vezes a gente está tão mergulhado e com os ouvidos tão tapados pelas coisas do mundo que a gente não consegue ouvir a voz do Espírito. Por isso, uma igreja conduzida pelo Espírito é uma igreja que ora. É uma igreja que está em oração comunitária, é uma igreja que jejua, não para fazer uma barganha com Deus, mas para poder estar mais perto da vontade de Deus. Para expressar dependência de Deus. É isso que significa o jejum. Desejo por Deus, fome de Deus. Aonde está a sua confiança, meu irmão? Aonde está a sua dependência? Está no seu salário? Sua dependência está no seu networking? A sua dependência está nas pessoas que você conhece, que podem te trazer influência? A sua dependência está na força do seu braço? Ou está no Deus vivo? Ou está no próprio Senhor, que conduz a nossa vida? Talvez você esteja muito perdido, porque você não está parando para ouvir a voz do Espírito Santo. Você que nos visita hoje, que talvez nem é cristão, você não está cansado de tentar conduzir a sua vida na força do seu braço? Você não está cansado de tentar a sua maneira e falhar vez após vez? Todos nós passamos por esse caminho. Deixa o Espírito de Deus te conduzir. Deixa o Espírito Santo te conduzir, porque Ele está falando. Ele deseja conduzir a nossa vida, tanto individualmente como igreja, como um só corpo, como um só coração. Devemos ser uma igreja dependente do Espírito Santo. Nós precisamos ser uma igreja, meus irmãos, que está buscando ouvir a direção do Senhor e caminhando nessa direção. Porque Ele está falando, o que cabe a nós é ouvir. Nós não sabemos se o Espírito Santo falou por meio dos profetas com uma revelação,
ou se foi através de uma convicção geral da igreja. Mas o Espírito Santo falou. Isso é possível, ouvir a voz do Espírito, para a nossa família, para a nossa própria vida, para a nossa igreja, é possível apenas com verdadeiro fervor, adorando, orando e buscando ao Senhor. Leve a sério, meus irmãos, os encontros da igreja. Nós temos uma reunião de oração às quintas-feiras, onde a gente ora junto, como povo, unido. Venha fazer parte. Ore com a gente. Venha fazer parte dos momentos de oração. Busque ao Senhor de coração. Venha buscar a direção de Deus. E faça como Cristo sempre fez, dizendo: a minha comida e a minha bebida é fazer a vontade daquele que me enviou e completar a sua obra. É isso que a oração, a adoração e o jejum nos ensinam. Imagine o que o Espírito Santo pode fazer através de uma igreja fervorosa e obediente. O que Deus pode fazer, meus irmãos, se nós buscarmos de todo o coração e ouvirmos a sua voz? O que Deus pode fazer no nosso meio? O texto nos mostra. Porque uma igreja que é uma igreja conduzida pelo Espírito, ela não apenas é uma igreja viva porque está fervorosamente ligada à adoração, ao jejum e à oração, mas também é uma igreja que, por conta disso, é evangelística, missionária, testemunha do Evangelho. Sabe por quê, meus irmãos? Aqui, mais uma vez, Lucas nos mostra que o maior incentivador de missões, o maior investidor de missões, aquele que mais está interessado em salvar é o próprio Deus, é o Espírito Santo, que diz à igreja: separem-me, Barnabé e Paulo, para a obra que eu os tenho chamado. Deus está em missão. Deus deseja salvar, meus irmãos. Deus deseja mudar a realidade da Barra Funda. Deus deseja mudar a realidade de São Paulo. Deus deseja mudar a realidade da nossa nação. Deus deseja mudar a realidade do sertão nordestino. Deus deseja mudar a realidade dos confins da terra. E Ele faz isso através de nós. Através do seu povo que ouve o Espírito e o obedece. Porque aquilo que o Espírito Santo começou em Atos, capítulo 2, ainda está se cumprindo, meus irmãos. Igreja cheia do Espírito Santo até os confins da terra. A igreja, então, ouve a voz do Senhor, que pede a ele Saulo e Barnabé. A gente tem medo de evangelizar, a gente tem medo de testemunhar, a gente tem medo de proclamar o evangelho, porque a gente acha que é na força do nosso braço. Meu irmão, se você está em Cristo, você pode dizer o que Isaías 61, versículo 1 diz: o Espírito do soberano Senhor está sobre mim, porque Ele me ungiu para pregar o Evangelho. O Espírito do soberano Senhor está sobre mim, está sobre o seu povo. Ele nos empoderou para poder cumprir a sua missão de fazer discípulos aqui, em todo o Brasil e nos confins da terra. Aqui em Atos, até agora, nesse momento aqui de Atos, a missão tinha sido obra, entre aspas, do acaso. Sabemos a providência de Deus. Deus estava conduzindo as coisas, mas a igreja ainda não havia se organizado para cumprir a missão. Era o Espírito agindo sobre a igreja e empurrando a igreja para a missão. Agora, pela primeira vez em Atos, a igreja se reúne, se organiza e envia missionários. Agora ela está indo intencionalmente em direção à missão. Nós não podemos deixar, meus irmãos, que a nossa vida seja guiada pelo acaso. Que a nossa igreja seja guiada pelo acaso. Que a nossa intenção de evangelizar, de fazer discípulos, seja obra do acaso. Se der, deu. Se aparecer a oportunidade, eu faço. Se não, não vai rolar. A obra de Deus, ela deve ser planejada, pensada, orada, executada. A gente não pode ficar esperando alguma coisa acontecer. A gente já sabe que o Senhor nos pediu. A gente tem que fazer discípulos em todos os lugares. Seja no seu trabalho, seja na sua escola, seja com seus vizinhos, seja do outro lado do mundo. Essa é a nossa missão. Nós já sabemos o que fazer. O que nos cabe agora é cumprir a vontade de Deus. Ele já nos deu tudo aquilo que nós precisamos como igreja para poder fazer a sua obra aqui e nos confins da terra. O Espírito conduz a igreja à evangelização. Você vê só, uma igreja que é centrada na palavra, uma igreja que é cheia dos dons espirituais, uma igreja fervorosa é uma igreja missionária. Não há dissociação disso também. Não se separa isso. Uma igreja bíblica, mas apática à evangelização. Se ela é bíblica, mas apática à evangelização, ela não entendeu a Bíblia. E não entendeu a direção do Espírito.
Conforme nós crescemos no conhecimento da palavra e da adoração, a gente cresce também na evangelização, no testemunho. São Paulo começa a ficar pequeno, os confins da terra começam a ficar mais próximos. Porque nós sabemos que o Espírito está nos conduzindo em direção à sua missão. Isso é inevitável, meus irmãos. Isso é inevitável. É a mesma coisa que você desejar fazer um dique de palito de sorvete na catarata do Niágara. Não tem como conter o agir do Espírito Santo na sua igreja, porque uma vez que o Espírito Santo está entre nós, ele vai agir no nosso meio para salvar muita gente. Amém? O Espírito fala com a igreja, meus irmãos, não apenas com pessoas individualmente. Olha que interessante. John Stott, comentando esse texto, ele diz o seguinte: não seria certo dizer que o Espírito enviou instruindo a igreja a fazê-lo e que a igreja os enviou por ter recebido instrução do Espírito? Esse equilíbrio é sadio e evita ambos os extremos. O primeiro é a tendência para o individualismo, pelo qual uma pessoa alega a direção do Espírito sem nenhuma referência à igreja. O segundo é a tendência do institucionalismo, quando a igreja toma decisões sem a direção do Espírito. Nós não podemos cair nem no extremo nem outro. Nós precisamos de pessoas que ouvem o Espírito na comunidade, e uma comunidade que ouve o Espírito e avança segundo a vontade do Espírito. Olha só, para você que é vocacionado, para você que tem um chamado missionário, uma vocação ministerial, para você que é chamado ao ministério, o apóstolo Paulo, ele tinha sido chamado por Deus para ser um pregador do evangelho na conversão dele, Atos capítulo 9. Mas ele esperou 9 anos para que a igreja de Antioquia o enviasse na sua missão. Ele não fez sem a igreja. Ele não deu passo em direção à vontade de Deus sem que a igreja reconhecesse a sua vocação e o enviasse. 9 anos, meus irmãos. Não foram 9 anos sem pregar o evangelho. Não foram 9 anos sem servir a igreja. Foram 9 anos sendo uma bênção para o povo de Deus. E na hora certa, o Espírito falou ao seu povo e enviou Saulo e Barnabé. Se você tem um chamado missionário, se você tem um chamado pastoral, e eu falo com você como alguém que também tem, e que também viveu essa mesma angústia, o melhor caminho para andar em direção à sua vocação é servir a igreja de todo o seu coração. Seja uma bênção na igreja. Deus não usa quem não é bênção na igreja, meus irmãos. Falo para vocês pela experiência missionária, geralmente quem vai à missão à parte, aquém da igreja local, dá trabalho no campo missionário. Mas quem é uma bênção na igreja, é uma bênção aonde estiver. Seja em São Paulo, seja em Burkina Faso. É uma bênção. Porque a obra de Deus é a obra do seu povo. No seu povo e através do seu povo. Mas também uma palavra a nós como igreja. Nós precisamos estar atentos à condução do Espírito Santo. Precisamos estar atentos a quem Deus levanta em nosso meio e quer usar. E investir nessas pessoas e trabalhar com elas e formá-las. Você que é ministro de home e perceber pessoas que estão sendo separadas pelo Espírito, demonstrando a vocação. Nós temos também a grande alegria e vocação de preparar os irmãos para a obra do ministério, a qual o Espírito tem chamado. Pois é o próprio Espírito Santo que nos dá missionários, pastores, profetas, evangelistas. E tenha certeza, a nossa igreja é cheia de pessoas dadas por Deus como um dom para o seu serviço do ministério. A igreja não apenas envia, não apenas separa, mas ela também permanece em oração. Olha que interessante, porque a igreja de Antioquia, após ouvir a direção do Espírito, continua orando e jejuando. Porque isso aqui é uma constante. Eles não apenas enviam a Saulo e Barnabé, mas eles permanecem em oração por Saulo e Barnabé. Porque a missão, meus irmãos, se faz de joelhos. A gente não vai impactar a Barra Funda, a nossa realidade, ou o sertão do Brasil, onde nós trabalhamos com missões. Nós não vamos mudar essa realidade sem estar diante de Deus de joelhos, meus irmãos. Como disse um missionário da história da igreja, Samuel Zimmer, a história das missões é a história de orações respondidas. Uma igreja que ora é uma igreja que avança em missões. Uma igreja que busca o Senhor é uma igreja que avança na obra de Deus, não por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor. Sejamos uma igreja, meus irmãos, que orou tanto, que começou a plantar a igreja nos confins da terra. Sejamos uma igreja que orou tanto, que começou a colocar células evangelísticas nas escolas.
Sejamos uma igreja que orou tanto que começou a mudar a realidade de comunidades, de favelas ao nosso redor. Sejamos uma igreja que orou tanto que começou a pastorear as famílias dos condomínios ao nosso redor. Sejamos uma igreja que orou tanto que começou a plantar igrejas nos interiores do sertão, onde não há igrejas. Sejamos uma igreja que orou tanto que começou a enviar missionários para os países perseguidos. Sejamos uma igreja tão constante em oração e jejum que o Senhor nos conduza até os confins da terra, meus irmãos. Nós, Igreja Livres, a igreja envia o seu melhor. A igreja envia o seu melhor. Gente, quem o Espírito Santo pede? Saulo e Barnabé. Você enviaria, pensa aqui comigo, você tem o apóstolo Paulo pregando todo domingo. Todo domingo. Você tem Barnabé fazendo aí o pastoreio da Summit Church. Você tem uma reunião de oração aí que você vai lá orar do lado do apóstolo Paulo, ele te conta as visões que ele teve, etc e tal. Você é discipulado pelo próprio Saulo. É a esses que o Espírito Santo pede. O Espírito Santo pede para a sua obra o nosso melhor, meus irmãos. O nosso melhor. Tanto individualmente, nosso melhor recurso, nossa vida de oração, nosso investimento de dons e talentos, mas também pede o nosso melhor como igreja. Servir a Deus em missão é entregar o nosso melhor a Deus. O melhor que nós temos. A igreja de Antioquia não ficou desguarnecida por enviar Saulo e Barnabé, porque o Espírito Santo continua agindo na igreja. Meus irmãos, eu tenho certeza, quando chegar a hora de nós enviarmos alguém da nossa igreja aqui, e os irmãos têm um sério problema, porque todos os pastores dessa igreja são missionários. Mas quando chegar a hora da gente enviar alguém nessa igreja, a gente vai sofrer. Não tenha dúvida. Mas o Espírito Santo que envia é o Espírito Santo que permanece e continua capacitando o seu povo e levanta novas pessoas cheias do Espírito Santo para serem uma bênção. No aqui, no agora e também nos confins da terra. O Espírito de Deus pede o nosso melhor. O que você tem dado à obra de Deus, meus irmãos? Você dá o que sobra do seu tempo? O que sobra dos seus recursos? Você dá o que sobra dos seus dons? Ou você dá a Deus o seu melhor? Você separa, você é cuidadoso, você é intencional em fazer a vontade do Senhor. É isso que Ele pede de nós. Gente, tem um perigo muito grande da gente começar a orar a sério. Da gente começar a buscar o Senhor para valer. O Espírito de Deus vai começar a pedir coisas de nós. Ele vai nos convidar ao privilégio de fazer parte da sua obra. E talvez Ele já esteja falando com você enquanto falamos agora. Por último, meus irmãos, a igreja impõe as mãos sobre Saulo e Barnabé como uma demonstração de unidade. Nós somos um só corpo, com aquele que vai, com aqueles que ficam. Nós somos a igreja do Senhor, seja aqui, seja em qualquer lugar do mundo. Quando a igreja envia alguém, ela faz isso enviando parte de si mesma, o seu próprio corpo, o seu próprio coração está sendo enviado. Ela se compromete com oração, recurso, cuidado. Ela está junto com o seu povo. Meus irmãos, nós somos uma só igreja, um só coração, um só povo. Nossas mãos estão impostas uns nos outros, um só coração. Aonde você vai, eu vou. A sua dor é a minha. E nós iremos juntos cumprir a missão do Senhor, seja aqui, seja nos confins da terra. Uma igreja conduzida pelo Espírito Santo é viva, está alicerçada na palavra, é fervorosa em adoração, oração e jejum, e por isso, na evangelização. Sejamos igreja conduzida pelo Espírito Santo, para a glória de Deus. Amém? Curva a sua cabeça, fique de pé nesse momento, feche seus olhos. Eu quero orar neste momento, pedindo para que o Senhor nos conduza, meus irmãos. Não apenas como igreja, mas também você que chegou aqui perdido. Você que chegou aqui cansado de ser guiado pelo seu próprio coração. Você que está aqui nessa manhã e vê a convite de alguém que vai celebrar a membresia e que se sente como uma ovelha sem pastor. O
O Espírito Santo de Deus deseja conduzir você. O Senhor deseja te dar novos rumos. O Senhor deseja fazer de você uma bênção para muita gente. Não importa se você é de uma família difícil, não importa se você é de um contexto complexo, se você já errou demais, se você já quebrou muito a cara, o Senhor faz das nossas cinzas beleza. E o Espírito Santo deseja te conduzir nesse dia também. Eu quero orar por você que se sente assim, mas quero orar também pela nossa igreja, para que cada um de nós, meus irmãos, sem exceção, das crianças, aos presbíteros, aos pastores, que sejamos completamente dependentes do Espírito Santo. E que o Senhor ouça a nossa adoração e responda dos céus com bênção, graça e condução. Amém, meus irmãos? Vamos orar. Senhor nosso Deus, Senhor, nós não podemos fazer nada sem Ti, Senhor. Senhor, não podemos fazer nada sem Ti, Senhor, mas contigo, ó Deus, tudo é possível. Contigo, Senhor Deus, nós podemos fazer toda a Tua vontade, Senhor. Podemos impactar a realidade, podemos mudar a realidade de família, Senhor. Podemos mudar o contexto, Senhor Deus, de violência do nosso bairro. Podemos mudar, Senhor Deus, a demografia familiar, de divórcios, de separações, de abandonos, Senhor. Podemos acolher os órfãos, Senhor Deus. Podemos, Senhor Deus, ser auxílio às viúvas. Podemos, Senhor Deus, ser pessoas que suprem os necessitados. Podemos ser aqueles que evangelizam, Senhor Deus, aqueles que estão distantes das relações, os ricos e os pobres, Senhor Deus, os empresários, os empregados, Senhor. Podemos ser igreja viva que muda a realidade de São Paulo se ouvirmos a Tua voz e obedecermos a Tua direção. Precisamos de Ti, Senhor. Precisamos de Ti como igreja. E, Senhor, receber cada um desses novos membros, Senhor, é dizer ao Senhor: Senhor, nos conduz, Senhor. Conduz o Teu povo. Nos conduz como igreja que está crescendo, nos conduz a fazer toda a Tua vontade. Mas também, doce Espírito Santo, conduz aquele que chegou aqui quebrado. Conduz aquele que chegou aqui perdido, porque o Senhor é aquele que convence do pecado, da justiça e do juízo. E o Senhor Espírito Santo faz com que os corações se quebrantem, para que eles se entreguem a Jesus. Espírito Santo, se nesse momento o Senhor está agindo no coração de gente que chegou aqui perdida, que neste momento o Senhor derrame salvação, Senhor. O Senhor derrame, Senhor Deus, a alegria da salvação, perdão de pecados, fé e transformação. E que essa manhã não seja apenas, Senhor, o momento de celebrar a membresia de pessoas que agora farão parte da aliança da nossa igreja, mas também seja uma manhã de festa nos céus, para a glória do Teu nome. Amém. Amém e amém. Glória a Deus, meus irmãos. Uma salva de palmas ao Senhor Jesus.